Boa noite, igreja. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. Lembra que hoje estamos na terceira terceira semana da nossa série de mensagens chamado A Fé de uma Criança, onde estamos pegando as histórias mais famosas do Antigo Testamento. Sabe, aquelas histórias que praticamente quase todo mundo conhece ou já ouviu, pelo menos. Aquelas histórias que são ensinadas muitas vezes na escola dominical para as criancinhas. E a ideia por trás dessa mensagem, dessa série, é para pedir para o nosso Deus nos ensinar as grandes lições que essas histórias têm para nossas vidas. Sabe, coisas que nós podemos aplicar agora, na nossa vida hoje, no nosso mundo que nós moramos hoje. Lembra que essas histórias ajudam realmente a moldar a fé quando éramos crianças e ter aquela fé inocente de uma criança, mas são muito mais do que isso, sabe? Essas histórias têm grandes lições para as nossas vidas, e como você já viu na introdução aqui, que hoje nós vamos estar falando sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, todos cabem, todos cabem. Você conhece aquela música? O Tyler, essa semana inteira em casa, ficou cantando essa música, porque ele ficou sabendo que eu ia pregar sobre essa mensagem. Eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, desculpa. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler um pouco desse capítulo aqui, não vai estar no telão, depois dessa passagem aqui, o resto vai estar no telão para você poder acompanhar também, mas se você tem uma Bíblia pode abrir Gênesis mais uma vez capítulo 6, começando em versículo 5, amém? Vamos ler? Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche, por dentro e por fora. Faça-a com 130 ou 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 3 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez estamos abrindo a sua palavra, com a esperança, com a intenção, com a nossa oração realmente é que o Senhor esteja nos ensinando neste momento. Pai, abre os nossos corações, por favor. Abre os nossos olhos espirituais, que possamos enxergar as suas verdades e as grandes lições que o Senhor tem através dessa história, Pai. Fala conosco,
Pedimos que o seu Espírito esteja trabalhando nos nossos corações neste momento. Eu peço tudo isso em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Levanta a sua mão se você já ouviu, pelo menos, sobre a história da Arca de Noé. Todo mundo pode participar. Felipe, nunca ouviu? Ah, tá, a mão estava lá embaixo. Isso realmente é uma das histórias mais conhecidas no Antigo Testamento, tá? Mesmo aquelas pessoas que talvez nunca pisaram um pé dentro da igreja, pelo menos ouviram um pouco sobre a história de Noé. Mas no mesmo tempo que é uma das histórias mais conhecidas, também é uma das histórias mais desacreditadas, em que as pessoas mais duvidam de que realmente aconteceu, sabe? As pessoas começam a questionar, será que um homem, como assim um homem de 500 anos, constrói uma arca sozinho, aí consegue sair catando animais, um macho e fêmea de todas as espécies que existem no mundo, e conseguem enfiar todos aqueles animais dentro da arca, e de repente cai essa chuva e ele é salvo? Será que é verdade? E muitas pessoas, até dentro da igreja, leem um pouco dessa história e acabam duvidando um pouquinho. Será que isso realmente é possível? Às vezes é porque nós temos um mau entendimento do que realmente aconteceu, os fatos, os detalhes dessa história. Eu não sei se quando você ouve sobre a Arca de Noé, será que essa imagem entra na sua cabeça, tá? Geralmente quando nós ouvimos da história da Arca de Noé, é isso que entra na sua mente. Uma arca pequenininha, os animais tudo lá, quase saindo fora porque está tão apertado. Geralmente é. E quando nós pensamos assim, realmente parece ser algo impossível. Será que essa história é verdadeira? Será que alguém ao longo do tempo não enfiou essa história, esse conto de fadas, para poder ter material para a escola dominical um dia? Na verdade, olha essa segunda imagem aqui. A Arca de Noé era mais parecida como essa imagem. Parecia mais um caixote mesmo. Enorme, gigante. E eu não estou aqui hoje para realmente tentar provar exatamente os detalhes científicos e tudo aquilo, para mostrar que realmente aconteceu e era possível colocar todos os animais e fazer tudo aquilo. Se você, porém, estiver interessado em buscar um pouquinho mais sobre os detalhes, os fatos, os científicos e tudo isso, quero encorajar você, pode até anotar isso se você tiver seu celular ou um papel. Eu quero encorajar você a buscar no YouTube, ou pode colocar no Google mesmo, um homem chamado Lourenço Adalto. Lourenço Adalto, ele é um científico. Adalto Lourenço. Era um nome meio estranho, então por isso que não é tão estranho como Justin Ross, né? Mas fazer o quê? Adalto Lourenço. E pode aí do lado colocar a Arca de Noé, que você vai ver algumas palestras que ele fez, que ele entra em detalhes mesmo, é muito interessante, fica à vontade, é muito legal, tá bom? Então, falando sobre isso. O meu propósito hoje é para nos ensinar, passar aquilo que Deus mostrou para mim essa semana, colocou no meu coração, algo espiritual, uma lição que nós podemos aplicar. Sabe que depois do capítulo 6, se você continuar a ler, você vê que Noé realmente fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Ele construiu a arca exatamente da forma correta. Depois que ele conseguiu construir tudo aquilo, ele foi e armazenou todo tipo de comida, ele colocou na arca. Aí de repente Deus começou a trazer, sabe, um casal, um fêmea e macho de cada espécie, ou cada tipo de espécie de animal para ele. E ele foi organizando as coisas, foi colocando os animais lá dentro, deixando tudo pronto. E quando ele, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos filhos dele estavam tudo na arca, de repente a Bíblia fala que Deus fecha essa porta da arca. E aí acontece que vem o dilúvio. E chove na terra por 40 dias e 40 noites. E totalmente inundou tudo, tá? Toda a face da terra ficou totalmente submersa embaixo da água. E assim a gente sabe que acabou fazendo exatamente o que Deus falou que ia fazer. Destruiu todos os seres humanos e todos os animais que estavam fora da arca. E sabe que passou 1 ano e as águas ainda estavam cobrindo a terra. Depois de 1 ano dentro daquela arca, as águas começaram a baixar, até que a terra ficou seca, e Noé sai com os animais, e começam a se multiplicar, certo? E hoje em dia nós estamos aqui através de tudo aquilo. É uma história impressionante, é uma história que, de olhar mesmo, às vezes a gente fica pensando, será que realmente aconteceu? Mas o que essa história tem a ver com a minha vida hoje? O que tudo isso tem a ver comigo e com você?
Para a gente entender melhor um ensinamento espiritual, temos que começar a pensar um pouquinho mais no contexto. Algo interessante. Lembra que na primeira semana eu falei um pouco sobre a criação, a história da criação de Deus? Desde o momento em que Adão, o primeiro ser humano, cometeu o primeiro pecado, até este momento passou um pouco mais de 1000 anos. Ou seja, olha o estado e a condição do ser humano depois de 1000 anos. Eu quero que nós, hoje à noite, enxergamos mesmo a seriedade do pecado. Eu quero que nós entendemos mesmo o poder destrutivo que o pecado realmente tem no coração do homem e neste mundo sem Deus. Eu creio que esse fato, essa realidade sobre os graves efeitos que o pecado tem na minha vida hoje, precisa se tornar mais e mais realidade na minha vida espiritual. Olha de novo em versículo 5, olha como ele descreve a condição, o estado do ser humano naquela época. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Aqui não é um povo que de vez em quando errava, de vez em quando tomava uma decisão errada. Não. Esse é um povo que estava totalmente e completamente corrompido, totalmente dominado pelo pecado, escravizado mesmo pelo pecado, aos seus corações, a sua mente, por completo, corrompido. O mundo que Deus tinha criado 1000 anos antes, com tanta perfeição, com tanta formosura, beleza, esplendor, com tanta vida, agora neste momento, está cheio de trevas, morte, perversidade, pecado, dominado por toda espécie de pecado e maldade, infestado disso. Depois de 1000 anos, pensa nisso, o primeiro instinto do ser humano, o primeiro pensamento, a primeira coisa que entrava na mente deles em qualquer e toda situação era maldade, perversão e violência. Um mundo completamente vazio de amor, de bondade, de paz. Tenta imaginar você vivendo num mundo desse, onde constantemente todas as pessoas, em todos os momentos, vivem e praticam maldade sempre. Imagina tentando criar os seus filhos num ambiente desse, onde você tem pavor de deixar o seu filho brincar na rua, pavor de deixar o seu filho sair de casa, porque você sabe que o seu vizinho está constantemente e somente pensando coisas violentas e de maldade. Olha o versículo 11, ele explica ainda melhor para nós. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Para aqui rapidamente. Quando nós lemos isso, temos que fazer a pergunta para nós mesmos: como que a humanidade chegou a este ponto? Como que eles ficaram tão ruim, tão mal, tão violento, tão perverso? Na verdade, a resposta volta e se encontra no jardim de Éden, com aquele primeiro pecado que Adão cometeu. Depois daquele primeiro pecado, ele foi afastado de Deus. E aquele pecado foi espalhando entre os seus filhos, e aquele pecado gerou outro pecado e levou a outro pecado, e pouco a pouco, como um câncer, o pecado foi infectando, dominando, corrompendo o coração e a mente do ser humano, até que eles chegaram nesse momento de total depravação. Tudo começou com aquele pecado. E nós olhamos ao nosso redor, e talvez enquanto eu falei para você, para tentar imaginar um mundo assim, você já acabou até pensando: eu estou quase morando, vivendo num mundo assim, onde eu tenho medo de deixar os meus filhos brincar na rua, por causa do nível de perversão e violência e maldade no nosso mundo. E realmente, nós olhamos e vemos tudo isso acontecendo hoje. Basta você ligar a televisão e assistir o jornal, assistir os filmes que estão sendo lançados, parece que cada semana. Fica 5 minutos nas redes sociais e você vai ver e ouvir coisas horríveis, coisas detestáveis acontecendo hoje. Homens matando pessoas inocentes em nome de Deus e religião.
Pessoas assaltando e roubando e assassinando um ao outro, violência doméstica, abuso sexual, mentira, ódio, corrupção, prostituição e toda espécie de imoralidade sexual. Se você não enxerga essas coisas na nossa sociedade hoje, você está cego. E também temos que fazer a mesma pergunta: como que chegamos a este ponto? Como que o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura hoje chegou a este ponto? Como que um ser humano realmente tem a ousadia de fazer isso com outro ser humano? Como que um ser humano pode chegar ao ponto em que ele literalmente sente prazer verdadeiro em praticar essas atrocidades? Como? Coisas tão repugnantes e nojento. Como que pessoas conseguem sentir prazer nessas coisas? A resposta é a mesma. Tudo começa com um pecado na vida do ser humano. E aquele um pecado leva a outro, que leva a outro, e vai gerando mais e mais pecando, e pouco a pouco aquele pecado começa a corromper, endurecer e dominar o coração e a mente daquele ser humano, até que ele chega neste ponto, de sentir prazer em machucar os outros e abusar dos outros. Meus irmãos, não brincam com pecado. Primeira grande lição que encontramos aqui: não brinca com pecado, porque é algo extremamente sério, é extremamente destrutivo. Não relaxa nessa batalha contra a tentação e contra o pecado, porque é real, a batalha é todos os dias, é cada momento da sua vida, é cansativo, a batalha é dura sim, mas não relaxa, não desista, continua lutando, não deixe de levar sério e tratar cada pequeno pecado na sua vida, mesmo aqueles que você acha que tem nada a ver, mesmo aqueles que você acha que não são muito insignificantes, aqueles mesmos são destrutivos para a sua vida. E enquanto você permitir a presença da fofoca e da mentira e da raiva e da ira e da ganância entrar e persistir em sua vida, você vai ver que aquilo pouco a pouco, sim, vai endurecer o seu coração. Aquilo vai te afastar de Deus. E de repente você se encontra num lugar tão longe da onde você começou, um lugar tão longe de Deus, tão corrupto, tão duro. Um lugar onde você nunca imaginava que iria chegar. Como? Porque você permitiu e praticou constantemente aquele um pecado na sua vida. Não brinque com fogo, porque eventualmente você será queimado. Eventualmente você será queimado. Tem pessoas hoje que estão tão longe de Deus, pessoas que eram da igreja, que eram seguidores de Jesus Cristo, que estão tão longe, praticando horrores hoje, e no começo, na igreja, eles nunca imaginavam que iriam chegar nesse ponto, nunca tinha essa ideia que um dia eu vou estar lá, no mundo, praticando essas coisas, nunca imaginaram, mas de repente se encontram assim. Por quê? Porque eles brincaram com o pecado, não levaram a sério o pecado, não entenderam o poder destrutivo do pecado na vida de um ser humano. E enquanto o tempo passa, é muito evidente que este mundo, a nossa cultura, a nossa sociedade está encaminhando exatamente na mesma direção do que o povo na época de Noé, na mesma direção. Eu acho que não temos chegado a esse ponto ainda, esse nível, mas está acontecendo, estamos na mesma direção. Olha em versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Chegou o momento aqui em que Deus não ia permitir mais tudo isso acontecer. O povo estava tão corrupto, o povo estava tão duro, tão perverso, tão violento, tão mal, que literalmente a única solução que Deus tinha, em toda a sua justiça, em toda a sua santidade, era para totalmente eliminar o povo rebelde, esse povo que escolheu voluntariamente a seguir esse caminho de pecado e depravação. Essa foi a única solução. E sabe que, além de nos ensinar sobre o perigo e a força destrutiva do pecado, a arca de Noé também nos ensina o quanto Deus odeia pecado. Deus odeia
pecado. E se essa história não consegue convencer o seu coração, nada vai convencer o seu coração. Ele não suporta o pecado na vida da sua criação. Ele não apoia o pecado. Ele não permite que a violência, a corrupção e a imoralidade passe sem ser punido. E não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Não importa o que você se chama. Não importa o que você fala que você acredita. Deus não aceita a prática do pecado na sua e na minha vida. Ele nunca aceitou desde a época de Noé, e Ele não vai e não aceita agora os nossos pecados, porque isso vai diretamente contra o caráter de Deus, diretamente contra o propósito pelo qual Ele criou cada um de nós. Irmãos, nós temos que reconhecer de verdade que esse Deus que nós estamos lendo em Gênesis capítulo 6, que conversa com Noé, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Não existe um Deus do Antigo Testamento e de repente abre o Novo Testamento e tem um outro Deus mais bondoso, mais misericordioso. Ele é o mesmo Deus, e da mesma forma que Ele olhou para essa terra e Ele viu o pecado, Ele enxergou os corações, a condição do homem, a inclinação de cada pensamento. Ele está fazendo a mesma coisa hoje. Ele enxerga o seu coração, Ele enxerga o meu coração, Ele sabe exatamente quais são as inclinações dos nossos pensamentos. E o mesmo ódio e ira que o nosso Deus sentiu naquela época por causa dos pecados daqueles povo, é o mesmo ódio e ira que Ele sente quando Ele olha para nós. Ele olha para nós como um ser humano e Ele vê essa perversão, Ele vê a violência acontecendo aqui. Infelizmente, até dentro das próprias igrejas, que se chamam corpo de Cristo. Ele enxerga os próprios pecados que estão acontecendo dentro de muitas igrejas. E eu falo mais uma coisa, da mesma forma que Ele julgou aquele povo e destruiu a terra naquela época, vai chegar um dia onde Deus vai julgar os pecados, de hoje. Vai chegar um dia onde Ele vai totalmente destruir essa terra junto com todo o povo desobediente, depois da volta de Cristo. Olha em Mateus 24, 36 a 39, é o que Jesus fala com a sua própria boca. Ele fala: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O Paulo repete essa ideia em Romanos 2:5, ele fala: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Colossenses 3, 5 e 6. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos más e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mais uma vez, vai chegar esse dia, e não importa se você se chamar de cristão ou não, se você é uma pessoa que vive na obediência, você será para a parte do povo que vai ser destruído por Deus. É duro, é pesado. Mas se você não enxerga no mesmo tempo a misericórdia e o amor de Deus por ter nos avisado com essa história, você não está enxergando a paciência de Deus, porque que quase 3.000 anos depois dessa história da Arca de Noé, Ele está esperando ainda e advertindo o seu povo, o ser humano: se arrepende dos seus pecados, não brinca com o pecado, volta para mim, segue meu Filho Jesus Cristo, e você será salvo no dia da ira de Deus. Nós ainda temos tempo, graças a Deus. Não merecemos, mas Ele está nos dando
tempo ainda e uma chance para nos ser restaurado com Deus. Gênesis 6, voltando para Gênesis, olha o versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Eu gosto muito do jeito que essa história foi construída. Sabe, ele começa explicando o contexto. Ele começa a falar sobre aquela maldade, a violência, a perversidade, todo aquele pecado, como o povo andava no pecado. Aí ele começa a falar sobre Deus se preparando para derramar a sua ira sobre essa terra. E de repente chega versículo 8, a Noé, porém. Essas 3 palavras são maravilhosas. A Noé, porém. Sabe o que significa isso? Que no meio da falsidade, no meio do pecado, no meio da escuridão, existia um homem diferente. Existia um homem que não seguiu a cultura, um homem que não foi influenciado pela sociedade, um homem que não teve prazer em praticar o pecado, um homem que não andou de acordo com o padrão deste mundo, mas um homem que andou no padrão de Deus. Ele andou com Deus. E é por isso que versículo 8 fala, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso não é impressionante para você? Sabe o que eu estava pensando? No final da minha vida aqui nessa terra, a minha esperança hoje, a minha oração hoje é que quando o meu tempo aqui se acaba, que a história da minha vida é escrita da mesma forma. Na época do Justin tinha muita maldade, e muito pecado, e muita escuridão, a terra estava cheia de violência. Mas a Justin, porém, o Senhor mostrou benevolência, porque ele era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Eu quero ser lembrado assim. Eu não sei se é o seu desejo, eu creio que é. Eu quero ser lembrado dessa forma, como Noé, de ser um homem que não cedeu à cultura, de ser um homem que não foi influenciado pela sociedade, de ser um homem que não andou de acordo com o padrão deste mundo, mas que andou com Deus. Eu quero ser lembrado como Noé, por ser uma pessoa que se levantou e pregou a verdade, e falou a verdade. Mesmo se o mundo inteiro estava contra mim, eu preguei a verdade para a honra e glória de Deus. Sabe que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele chama Noé de um pregador da justiça. Ou seja, ele não era um homem que só viveu uma vida justa. Ele pregava justiça. Ele não se escondeu. Ele não ficou quieto, ele não deixou a cultura intimidá-lo. Ele se levantou com coragem, mesmo quando literalmente o mundo inteiro estava contra Deus e contra a justiça. Ele se levantava e pregava e falava a verdade. E é esse tipo de legado que eu quero deixar para minha família, é esse tipo de legado que eu quero deixar para vocês, a igreja, e é esse tipo de legado que eu quero deixar para este mundo. E para concluir, eu quero falar para vocês algo que eu estou vendo, que está acontecendo hoje, neste momento, algo diabólico que está acontecendo agora. A nossa cultura hoje não está somente vivendo as suas vidas contra Deus e contra a justiça. Hoje, eles estão começando a se levantar com mais força. Eles estão levantando agora as suas vozes contra o cristianismo. Pouco a pouco a percepção do cristianismo nos olhos do mundo está começando a mudar mais e mais para o mal. A ideia é que os cristãos são pessoas preconceituosas, intolerantes, opressores, cheios de ódio. Está começando a ser mais e mais aceito na nossa sociedade e na nossa cultura. Isso é um fato. E a pressão que a sociedade está começando a colocar por cima da igreja, para que a igreja pare de pregar certas coisas, para que a igreja mude a sua visão e as suas crenças sobre certos assuntos como o aborto e o homossexualismo, entre outras. Essa pressão está começando a ficar mais e mais forte hoje no nosso mundo.
nós vemos essa mentalidade propagado na televisão, propagado nos filmes, propagado nas redes sociais e, infelizmente, é mais e mais comum entender ou ficar sabendo que essa mentalidade está sendo propagado dentro da sala de aula, dentro das escolas hoje. Essa mentalidade. Mas a minha pergunta para você, como é que você vai reagir? Porque hoje as pessoas estão zombando já. Por muito tempo já vem zombando. Por muito tempo já vem tirando sarro, falando que somos tolos, ignorantes por acreditar em certas histórias. Conto de fadas, coisas ridículas. Como o apóstolo Pedro falou. Ele falou, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade e por isso os insultam. Isso está acontecendo, estava acontecendo lá e está se tornando ainda mais realidade hoje. Algo que foi escrito mais de 2.000 anos, ou quase 2.000 anos atrás, é verdade até hoje. E eu pergunto, mais uma vez, a gente vai concluir, mas eu quero te fazer essas perguntas. Diante de tudo isso, você vai ceder debaixo dessa pressão? Será que você vai se submeter à ideologia deste mundo? Será que você vai ser influenciado e persuadido por aqueles que odeiam a Deus e odeiam a verdade? E eu não estou só falando com os adultos, eu estou falando com os jovens e estou falando com os adolescentes aqui também, porque todos nós estamos enfrentando isso. Você vai ceder? Você vai ser influenciado? Você vai se submeter? Você vai ser persuadido? Você vai ficar quieto e esconder a sua fé porque você está preocupado em que como os colegas da sua sala vão olhar para você, o que eles vão pensar de você, o que eles vão falar para você? Ou será que você vai se levantar firme e forte como Noé se levantou? Ou será que você vai olhar para tudo aquilo e falar, mesmo se toda a humanidade está contra mim e contra o meu Deus e contra a justiça, eu não vou temer, eu não vou ficar intimidado, eu não vou ficar quieto, eu vou continuar falando a verdade, eu vou permanecer firme e fiel na minha fé e continuar andando com o meu Deus até o final? Será que isso seria a sua resposta? Sabe, Noé não estava preocupado com o que a cultura ia falar quando ele começou a construir essa arca. Ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar. Ele estava apenas preocupado com o que Deus pensava dele. Apenas preocupado em andar nos caminhos de Deus. E olha como Deus o recompensou. E eu creio que essa promessa, essa recompensa que o Noé recebeu é a mesma que nós vamos receber desde que andamos da mesma forma que ele andou. Então, quando você é a única pessoa dentro da sua sala de aula, que não está saindo para beber e fazer drogas, ir para as baladas e se envolver na imoralidade sexual, quando você é o único homem entre os colegas do trabalho que não se envolve nas conversas imorais que acontecem constantemente, quando você é a única mulher entre a sociedade no momento que se veste de uma forma modesta, quando você é a única pessoa que não abre a sua boca para mentir e fofocar e falar mal dos outros e falar palavrão, e quando todos os outros olham para você e acham ridículo e te chamam de fanático e tolo, ignorante, lembra de Noé. Lembra do exemplo que ele deixou para nós. Lembra da coragem e a fé que ele tinha. Lembra da dedicação que ele tinha para com Deus. E lembra como Deus o recompensou. Lembra como ele ficou firme e como Deus lhe mostrou benevolência. E ele fez tudo isso porque ele amava Deus acima de tudo. E ele realmente acreditava que Deus ia fazer exatamente aquilo que Deus fala que vai fazer. Então a minha última instrução para a igreja hoje, e promessa até, é que se você andar com Deus diariamente, num relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo, se você acreditar de verdade, confiar na palavra de Deus,
Se você viver a sua vida com integridade entre o povo da sua época, Deus também vai te mostrar benevolência. E no final dessa vida, no dia da ira do Senhor, você também será salvo, como Noé foi salvo no último dia. É uma promessa. Será que você aceita esse desafio? Será que você está disposto hoje a sair dessas portas e viver a sua vida seguindo o exemplo de Noé? A minha oração para a sua vida, para a minha vida, é que sim, que nós vamos viver as nossas vidas da mesma forma, independente o que o mundo está falando ou fazendo. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado pela misericórdia, o amor que nós vemos através dessa história até. Eu sei que para muitos essa história parece algo de ficção. Eu sei que para o mundo eles olham e enxergam um Deus cheio de ódio, um Deus mau. Mas nós vemos ao contrário. Nós vemos que através do exemplo de Noé e essa história, que o Senhor está nos mostrando amor, está demonstrando a sua paciência para conosco e para com a humanidade de hoje. Enxergamos a sua misericórdia também, Pai. E a nossa oração hoje, a minha oração, é que nós podemos pegar essas palavras e viver de acordo com isso. E que seu Espírito Santo possa convencer os nossos corações. Se tiver pessoas aqui hoje que estão brincando com o pecado, que estão deixando a presença do pecado permanecer dia após dia na sua vida, que o Senhor possa convencê-los desses pecados. Nos ajuda a viver uma vida como Noé viveu. Que possamos ser pessoas aqui nessa igreja que vivem vidas íntegras entre o povo da sua época, confiando que no final das contas o Senhor vai nos mostrar a benevolência. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé. Momento agora para você refletir, é o momento agora para você responder a essa mensagem. Falamos sobre algumas grandes lições. Então lembra o quanto é perigoso o pecado. Se você está deixando o pecado crescer e aumentar na sua vida, corta isso hoje. E com a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir pouco a pouco eliminar isso da sua vida. Se arrepende desses pecados, pede para Deus te transformar e mudar o seu coração. Lembra que Ele odeia o pecado, Ele vai julgar essa terra. Lembra que você ainda tem tempo. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você ainda não está andando com Deus, você tem oportunidade agora de começar. O primeiro passo no caminho para andar com Deus é você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo verdadeiramente como seu Salvador e um Mestre. Se você fazer isso, será o início dessa caminhada com Deus. Faça isso enquanto ainda tem tempo. Lembra que Jesus falou? Ele falou que quanto o dia ou a hora nenhum homem sabe. Nós não sabemos. E eu não quero te pressionar por emoção, mas eu quero ser realista com você. Ninguém sabe quando vai ser o último momento, o seu último respiro, que você possa abrir o seu coração para aquela voz, o toque de Deus no seu coração agora, se render por completo a Ele e dedicar a sua vida exclusivamente para Ele. E assim você será salvo. Mas você precisa tomar essa decisão. E isso é entre você e Deus. Você pode fazer isso aonde você está agora, falando com Deus que Ele está aqui, Ele te ouve. Se você quiser vir até aqui, se ajoelhar, se quebrantar diante de Deus, fica à vontade. Vamos louvar nosso Deus também.